Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, atualmente pastoreando a Assembleia de Deus na cidade de Santa Inês, estado do Maranhão, igreja filiada à SEADEMA e à CGADB. Estamos chegando até você com mais um comentário, um breve comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é sobre Naamã, um comandante do exército sírio que procurou a cura para um grave problema de saúde que possuía. Ele era um grande general, um comandante, um homem de muito respeito, muito respeitado por todos, porém, possuía esta complicação na sua saúde, lhe deixando também vulnerável em vários aspectos, pois a Bíblia diz que ele foi acometido de um tipo de lepra. No entanto, a lição traz alguns detalhes interessantes que precisam ser estudados nesse contexto. A época era a época dos reis de Israel. Inclusive, a lição atual, que é a lição do terceiro trimestre de 2021, está trazendo relatos, comentários e aplicações sobre o plano de Deus para Israel, mesmo em meio à infidelidade da nação. E através dos ministérios de profetas como Elias e Eliseu, Deus fez interessantes correções. Deus exortou, chamou atenção, orientou. E assim, na lição de hoje, vamos aprender um pouco mais, não somente sobre a cura, mas também sobre outro problema grave enfrentado por Naamã, pois ele estava acometido de lepra, uma espécie de hanseníase, mas estava também acometido de um problema moral, de algo que muitos na atualidade também o são. Ele estava tomado por um grande orgulho, talvez devido à posição que desempenhava, devido ser participante do alto escalão do governo sírio, mas a lição de hoje nos ensina de um modo simples, objetivo, porém com muita propriedade, o que podemos extrair desse texto bíblico para o nosso contexto, para a nossa vida, para a nossa prática diária como seguidores de Cristo Jesus que somos. O distinto professor, distinto aluno da nossa escola bíblica dominical não deve esquecer que o objetivo geral desta lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos são pelo menos 3. O primeiro deles é relatar a busca de Naamã por sua cura. O segundo objetivo específico é salientar o orgulho e a falta de fé evidenciada em Naamã. E o terceiro objetivo específico é identificar a ambição do auxiliado profeta, um jovem senhor, quem sabe, chamado Geazi. Bem, o texto que alicerça a lição de hoje é 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 10. E aqui são citados
especificamente os versículos 14 e do 25 ao 27. Uma forma de abreviação para facilitar o contexto geral. O texto áureo está afirmado em 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. De fato, este milagre nos faz pensar no método, pois há muitas pessoas que valorizam mais o método que o milagre, ou mais o método e o milagre que o autor do milagre. Então, precisamos aprender que o autor do milagre continua sendo o mesmo. Essa é a primeira grande lição que podemos extrair da teologia, a lição teológica que podemos extrair desse texto bíblico. O autor do milagre é único. Continua sendo o Deus criador e sustentador das nossas vidas. Em segundo lugar, o tempo e a forma do milagre, o método do milagre. Deus tem suas formas de operar, de agir, de intervir na história do ser humano. E o milagre não precisa ser necessariamente como queremos, como esperamos, com os detalhes que esperamos serem inseridos no milagre que pedimos, pois Deus é soberano, é sábio, é prático, é justo e Ele quer sempre o melhor para mim e para você. O primeiro tópico da lição de hoje diz ou apresenta Naamã como o chefe do exército sírio. Ele era um comandante honrado, como já disse, um ministro do alto escalão do governo da Síria. A capital do império, a capital do reino, era Damasco. Síria era aquele país ao norte de Israel que já havia atacado Israel em diversas ocasiões. Naamã, por sua vez, era respeitado e admirado devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. E a sua doença, de certa forma, o deixava vulnerável. No entanto, ele possuía em casa uma escrava, como era costume naqueles dias. Em uma das incursões, em uma das batalhas envolvendo Israel, ele havia trazido como escrava uma menina, possivelmente adolescente. E esta, vendo o sofrimento de seu senhor, comunicou à sua senhora, isto é, a esposa de Naamã, que em Israel havia um profeta, um homem de Deus, uma pessoa a quem Deus usava com frequência para fazer milagres, prodígios, curas e, quem sabe, se Naamã fosse até lá e falasse com o profeta, não poderia voltar curado? Ali estava uma informação precisa, extraordinária. Perceba que a menina deu a informação certa. Ela disse: há um homem de Deus em Israel. Estava correto.
Ele é usado por Deus para fazer coisas extraordinárias que de fato só Deus pode fazer. É Deus quem faz por intermédio dele. A menina estava certa. Mas Naamã, ao saber disso, se dirige ao rei para comunicar oficialmente sua saída do país para entrar em outro país. E o rei da Síria entende que o responsável por tudo aquilo deveria ser o rei de Israel. E por isso faz aquela bonita carta, envia presentes de um valor considerado alto e solicita a cura do seu comandante. Bem, o rei da Síria pediu o milagre, fez a solicitação para a pessoa errada. Tanto é que o rei de Israel ficou apavorado por achar que o rei da Síria estava buscando alguma ocasião para atacá-lo. No entanto, quando Eliseu soube que o rei de Israel havia ficado apreensivo, preocupado por causa de tal pedido, então Eliseu se propõe e diz: envia-o aqui, e ele saberá, todos saberão, que há profeta em Israel. Perceba a atitude de confiança deste homem de Deus. Certamente, ele falara com Deus a respeito da situação e Deus já lhe havia garantido algo extraordinário. E é por isso que ele manda dizer ao rei de Israel, com tanta convicção, como o rei deveria proceder. Assim, o rei envia Naamã à casa do profeta Eliseu. Mas, ao chegar na casa do profeta, a caravana de Naamã tem uma surpresa, porque o próprio Naamã esperava ser recebido com honras e, quem sabe, o profeta fizesse alguma liturgia especial, algum rito. Naamã pensava que o profeta fosse tocar em sua pele, em seu corpo, talvez fazer uma longa oração e repreender a doença. Mas foi tudo diferente. O profeta entendeu que nem precisava sair de casa e pediu apenas ao seu auxiliar que atendesse Naamã e dissesse o que ele deveria fazer. Mas esse gesto do profeta, por direção divina, certamente, já estava mexendo em outra doença de Naamã. Na verdade, era um conjunto de coisas negativas que precisavam serem arrancadas também de Naamã. O orgulho, a falta de fé e, ao mesmo tempo, a sua prepotência pelo fato de pertencer ao alto escalão do governo sírio, entendia que o profeta de Deus deveria tratá-lo de um modo diferenciado. Mas Eliseu não entendeu assim. Daí vem a lição que está bem pontuada na verdade prática. Nem sempre o milagre ou os milagres de Deus devem acontecer no tempo e na forma ou da forma que esperamos, que queremos, pois Deus faz quando e como lhe apraz. Isto quer nos dizer que Deus é soberano. Ele faz como quer. Ele não age de uma única forma. Ele não usa
um único método, uma única maneira, uma única forma de agir e de operar. Ele é soberano, é sábio, é justo, é poderoso e ele sabe o melhor que pode fazer em favor daqueles que pedem a sua misericórdia. Naamã não conhecia a Deus. Possivelmente era um idólatra. Adorava falsos deuses. Adorava ídolos. Era um politeísta. No entanto, naquele dia, ele tem duas grandes oportunidades, além da oportunidade da cura. A primeira, descer, não apenas de sua carruagem, não apenas de seu cavalo, mas descer daquela posição de orgulho, de prepotência, e agora atender humildemente a orientação de um homem de Deus. A outra oportunidade que ele estava tendo era de conhecer um pouco sobre o Deus de Israel, sobre a prática religiosa que Israel exercitava, conhecer um pouco da Torá, conhecer um pouco acerca do Deus Criador. E, de fato, isso lhe chamou a atenção, pois, depois de sua cura, diz o texto bíblico, que ele mudou completamente a esse respeito. Ele passou a crer no Deus de Israel. Inclusive, levou um pouco de terra, pensava ele que era necessário, para poder adorar lá na sua terra, lá no seu país, mas num espaço, num pequeno espaço, ele entendia que isso era necessário. Mas vamos à compreensão do milagre. O mergulho no Jordão foi muito significativo, porque Eliseu não se impressionou com a pompa do ministro do rei. Ele simplesmente enviou o recado, como já disse, e Naamã entendeu que aquilo era humilhante. Tomar 7 mergulhos, proceder uma descida ao Jordão. A própria palavra Jordão quer dizer aquele que desce, ou descendo, porque ele começa a muitos metros acima do mar, onde ele nasce, na Cordilheira do Hermon, e vai descendo até chegar 400 metros abaixo do nível do mar e desemboca no Mar Morto. Por isso o nome é Jordão. Em hebraico, aquele que desce, porque de fato é uma descida, literalmente. Agora, quem precisa ir ao Jordão, quem precisa descer, é o comandante Naamã. Foi esta a orientação de Eliseu. Diz lá para ele que ele tem que ir ali no Jordão e dar 7 mergulhos lá. Toma um banho rápido lá. Mas acontece que, aos olhos do comandante da Síria, havia rios com águas mais limpas na Síria. Havia coisa melhor para ele fazer. Seria humilhante. Então foi necessário, diante da decepção de Naamã, foi necessário a intervenção de seus empregados para que a ordem do profeta fosse cumprida. Mesmo contrariado, o comandante foi. O comandante desceu ao Jordão e deu 7 mergulhos. Fez como o profeta havia mandado e, para sua surpresa, sua carne
a sua pele voltou a ser como antes. E mais ainda, diz o texto que a sua pele, a sua carne, ficou como a carne de uma criança, de um menino. Que Deus poderoso é o nosso Deus, é o Deus de Eliseu, é o Deus a quem adoramos, é o Deus a quem servimos. Naamã não conhecia o Deus de Israel, mas naquele dia ficou marcado na sua história, na história da sua vida. E agora, Naamã torna-se também um devoto, um seguidor, um crente, um adorador do Deus de Israel. Quantas oportunidades Deus tem nos dado? Quantas oportunidades Deus tem dado a você, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical? Você estudante da Bíblia, você seguidor de Jesus. Perceba que a menina adolescente, que inclusive era escrava na casa de Naamã, estava sob os cuidados diretos da esposa de Naamã. Ela viu uma oportunidade. Ela não perdeu tempo. Ela falou do seu Deus. Ela falou do poder do seu Deus. Ela falou dos milagres do seu Deus. E nós? Estamos tendo a mesma atitude? A ousadia de falar do nosso Deus em qualquer lugar, para quem quer que seja, em qualquer ocasião, sabendo que Ele é o mesmo, que Ele é todo-poderoso, que Ele faz milagres, que Ele abençoa, que Ele cura, que Ele resolve problemas, que Ele intervém na história da humanidade, que Ele está pronto para atender às nossas necessidades? Esta lição também nos ensina que devemos ser os missionários de Deus em tempos difíceis, em tempos de crise, com grandes ou pequenas oportunidades. O certo é que devemos aproveitar, como diz Paulo, a tempo e fora de tempo, e anunciar a bondade, a misericórdia, o poder e a salvação daquele que nos criou e que nos redimiu e que nos fez testemunhas suas, onde quer que estejamos. Mas o último tópico da lição de hoje nos ensina algo triste, lamentável, pois se trata do pecado de Geazi, não apenas da sua lepra. Mas o que nos chama a atenção é que o auxiliar do profeta possuía uma distorção no seu caráter. Ele mentiu, ele traiu a confiança do profeta Eliseu e terminou atraindo sobre si uma maldição. Porque a lepra, conforme as palavras do próprio Eliseu, que estava em Naamã, agora faz-se presente no corpo de Geazi e, pior, de seus descendentes. Eliseu não quis os profetas, ou melhor, os presentes. Eliseu, o profeta, não quis os presentes oferecidos por Naamã. Antes mesmo de ser curado, Naamã havia trazido, ou já trazia na sua bagagem, com a sua caravana, um valoroso presente em ouro, prata e mudas de roupas finas.
aproximadamente 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Mas o coração de Geazi ficou triste quando Eliseu não quis receber os presentes de Naamã, que poderia ser os mesmos presentes que já haviam sido apresentados ao rei, ou outros presentes, pois a Bíblia não dá a certeza desse detalhe. Mas o certo é que o coração de Geazi ficou entristecido quando ele vê Eliseu, o profeta, rejeitando tais presentes. Naamã estava cheio de ganância e por isso resolve enganar o profeta, ou pelo menos tentar enganar o profeta. Quando ele percebe que Eliseu recusa o presente de Naamã, então Geazi, às escondidas, pensando ele sem o profeta perceber, vai atrás da caravana de Naamã e diz que o profeta agora estava com uma necessidade, depois que Naamã havia saído, chegou lá alguém precisando de alguma coisa, inclusive roupas, e agora o profeta queria o tal presente oferecido antes por Naamã. A Bíblia diz que Geazi tomou aquela atitude porque estava cheio de ganância. Mas tal não foi a sua decepção. Essa atitude revela que Geazi possuía um caráter distorcido, pois visava apenas o bem material e estava de olho, com o seu olhar voltado para os presentes e, quem sabe, pensou ele, isso tudo poderia ser nosso. O profeta iria dividir comigo. Ele desonrou a Deus. Geazi desonrou a Deus. Por isso foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, já acometido da terrível enfermidade. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Nos dias em que vivemos, algumas denominações que se declaram evangélicas fazem enormes negociatas com os presentes, ou melhor, com os milagres, em busca de presentes que Deus não autoriza na sua palavra ao profeta receber. Muitos, de fato, estão com o coração voltado apenas para os benefícios físicos, materiais da pregação do Evangelho e deixam de honrar a Deus e se esquecem que o maior propósito de Deus é curar as pessoas, é salvar as pessoas, é restaurar as pessoas. Infelizmente, muitos estão agindo como Geazi. E acerca destes, nós aprendemos na história de Eliseu, na história de Geazi, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E estava ali na base do pecado de Geazi. Ele censurou a seu senhor, ele reclamou com Eliseu: por que, profeta, que você não quis receber os presentes? Na verdade, ele estava com o seu coração cheio de cobiça e invejando a bondade e a generosidade daquele estrangeiro. Quando Naamã
como uma pessoa de maneiras polidas, desceu de sua carruagem para encontrar o servo do profeta, Geazi lhe disse uma mentira deliberada, que o seu senhor o havia enviado até ele, e por isso recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar ao profeta, que era senhor de Geazi. Outra coisa que aprendemos é que ele abusou de seu senhor e de maneira vil o representou diante de Naamã como alguém que tinha se arrependido de sua generosidade. Isto é, Geazi deixou Naamã entender que agora Eliseu estava arrependido de não ter recebido seu presente, mas surgiu agora uma necessidade. Geazi não sabia que estava também colocando diante de Naamã um risco de Naamã deixar de seguir o Deus de Israel, de adorar, de servir, poderia decepcionar-se. Ainda bem que Naamã soube discernir entre a bondade, o poder e o milagre do Deus de Israel e o problema daquele jovem. Naamã não deixou de seguir o Deus de Israel por causa daquele problema. A cura de Naamã nos mostra muitas lições. Dentre elas, Deus está disposto a perdoar e salvar, independentemente da posição social, da posição de nacionalidade de quem quer que seja, ou da nacionalidade de quem quer que seja. O nosso Deus é o Deus do mundo inteiro. É Salvador dos que creem. Diz o Salmo 67, Ele é o Deus das nações. Diz também João 3,16, para todo aquele que nele crê. Diz também o texto de João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Jesus disse à mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não importa a nacionalidade, a posição social. O texto também nos ensina que, apesar de muitas vezes não compreendermos os métodos que Deus pode empregar na operação de um milagre, Deus é soberano e livre para fazer como deseja, para fazer como lhe apraz. E a última lição que podemos extrair daqui é que Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, ele foi humilde o suficiente para reconhecer o Deus de Israel, Yahvé, o Deus de Israel, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como o único e verdadeiro Deus. Que o eterno Deus abençoe você, você aluno, você professor da Escola Bíblica Dominical, e que através das lições aprendidas por meio desse texto bíblico de hoje, 2 Reis, capítulo 5, a nossa mente, a sua mente, a minha e a sua vida sejam orientadas por estes princípios tão importantes, que é a fé, a obediência e a humildade. As três virtudes que mais se destacam nesta lição: a fé, a obediência e a humildade. Se assim prosseguirmos, estaremos agradando ao nosso Deus e vivendo dia a dia em novidade de vida para a glória e a honra do Deus Todo-Poderoso. Que o eterno Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre. Amém.